Saudações, alunos do quarteirão do FRS, pessoal do quarteirão da mecânica, tá bom, pessoal? Aqui é o professor William, então a gente vai para mais uma aula de apoio, um material de apoio sobre soldagem, né, pessoal? Então, no próximo slide, eu vou começar a falar um pouco sobre novos processos de soldagem, tá, pessoal? Dos mais usuais. A gente estava sempre trabalhando com eletrodo revestido, então eu vou apresentar. A ideia da aula de hoje é falar sobre um processo em si, mas para isso eu preciso fazer um comparativo com outro processo que a gente vai acabar detalhando mais durante as aulas quando retornarmos, tá? Então, pessoal, a gente vem em sala de aula falando sobre o eletrodo revestido, tá, pessoal? O eletrodo revestido, tá? Então, o eletrodo revestido, aqui, a gente tem uma vareta sólida, a alma, que tem um revestimento, que vai depositar, vai abrir o arco, vai fundir o teu eletrodo, a tua alma, e vai depositar um cordão de solda, que vai formar uma escória, tá? Só que o processo do eletrodo revestido, como a gente viu no vídeo anterior e eu já falei em aula, ele é um processo manual, tá, pessoal? Então ele não tem nenhuma mecanização e muito da estabilidade do arco depende do tipo de revestimento que a gente tem aqui, que ele serve para aumentar a estabilidade do arco e criar uma atmosfera protetora, tá, pessoal? E a estabilidade do arco, ela é totalmente ligada a essa distância aqui, tá, do metal até o eletrodo, tá, pessoal? Então, quanto mais preciso é essa distância, quanto mais a gente consegue manter essa distância aqui chamada, vou botar aqui uma distância H, tá? Mais preciso é essa solda, tá? O que acontece, pessoal? Como ele é um processo manual, fica complicado de tu garantir a estabilidade desse processo, porque tem a variável humana. Então, como foi uma maneira de contornar isso aí? A parte da mecanização. Então, o processo que a gente vai detalhar um pouco mais hoje, que é o arco submerso, tá? Este aqui. O arco submerso, tá? Ele é similar ao processo MIG aqui, tá, pessoal? Também. Então, ele tem algumas relações que são parecidas na sua construção com o processo de eletrodo revestido e com o processo MIG, tá, pessoal? O processo de arco submerso. Por quê? E tem o processo MIG, a vantagem do processo MIG aqui, tá, pessoal? O processo MIG ou processo MAG, tá? MIG-MAG, são duas variantes que podem ser realizadas na mesma máquina. Ele é um processo que ele usa um gás, pode ser inerte ou pode ser um gás ativo no teu processo, tá? Então, ambos têm a função de envolver e proteger o metal depositado, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um gás de proteção, como está indicado aqui no desenho, tá, pessoal? Aqui a gente tem o gás de proteção, tá? E a gente tem uma tocha que vai avançar no teu processo, então ele é um processo que pode ser manual ou mecanizado, o processo MIG aqui. E quando a gente consegue mecanizar esse processo, a gente consegue garantir a altura, o mesmo comprimento de arco sempre, tá? Isso aumenta muito a qualidade do teu cordão de solda. Mas, normalmente, esse processo aqui ele tem uma pequena deposição. O teu diâmetro de arame ele é inferior ao processo de arco submerso. Então, pessoal, o que é o arco submerso? O arco submerso, na verdade, ele é um eletrodo. A gente pode fazer essa analogia, que ele é um eletrodo que ele não foi totalmente fabricado. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem um eletrodo, a gente tem um arame, que é a alma, e a gente coloca um revestimento e a gente já entrega esse revestimento, esse eletrodo com revestimento pronto.
No arco submerso, a gente tem o eletrodo, a alma e o fluxo, que era exatamente o que é composto o revestimento. Só que esse fluxo ele fica em volta dessa alma. Então, ele foi um eletrodo que não foi terminado e ele é alimentado continuamente aqui. E qual que é a vantagem? Por que eu faço arco submerso e não faço eletrodo revestido? Porque no arco submerso a gente consegue depositar muito mais material. É o processo que tem a maior taxa de deposição. E nisso, nessa parte de controle, ele é bem parecido com o sistema de MIG mecanizado. Por quê? Porque ele tem um avanço controlado, a velocidade de avanço, e mantém a distância também estável, como é um processo MIG. E, em vez de ter um gás de proteção, aqui ele tem o fluxo protetor semelhante ao do eletrodo revestido. Por isso que tem aqui nesse quadro comparativo dos dois, tá? Então, agora no próximo slide, eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês, tá, pessoal? Então, a soldagem ao arco submerso ele é um processo de soldagem que usa um fio sob proteção de um fluxo sólido, tá, pessoal? Então, toda operação de soldagem é realizada sobre esse fluxo, sem respingo e sem arco visível, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem o fluxo sendo depositado e ali o arame, e quando tiver totalmente submerso, por isso o nome, no fluxo, é que ocorre a fusão, que deposita uma grande quantidade de metal com uma corrente bem elevada, tá? E ele não produz nenhum tipo de respingo nesse processo, só que ele é limitado também a juntas planas ou horizontais. Então tem algumas variações de fio único ou duplo fio, tá, pessoal? Depende, ou a combinação de um fio em corrente direta e outros fios em corrente alternada, tá? Então, em comparação ao MIG, esse processo utiliza o diâmetro bem maior de fio e corrente bem mais alta, tá? Então, ele é usado para soldar peças grossas, tá? Em aplicações que exigem alta taxa de deposição, tá, pessoal? Então, essa é uma grande diferença, só que ele tem similaridades tanto com o processo MIG quanto com o processo do eletrodo revestido, tá? Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso, tá? Então, uma introdução ao processo do arco submerso. Eu vou acabar detalhando isso nas próximas aulas, tá bom? Forte abraço e fique em casa.